aqui no Fala Franchising Carioca, o podcast da Expo ABF Rio 2024. Um lugar de muitas conexões, um lugar de muitas oportunidades, um lugar de conhecer coisas novas, de conhecer pessoas com ideias incríveis, com projetos, com propostas, com serviços, produtos modelados, testados, validados e que vão levar aí a uma entrada de negócio em franquia, mais segurança, mais tranquilidade, conexão. Eu gosto muito de usar aqui o termo que eu tenho ouvido muito deles, pegar na mão. Gente, isso é tudo que está acontecendo aqui. Vem com a gente, porque essa conversa aqui envolve também 3 marcas super bacanas, fortes, e que oferecem algumas oportunidades bem interessantes também. Vem com a gente. Eu converso com o Fred Vanitelli, corretora de franquias. Muito prazer, Fred. Seja bem-vindo. É todo meu. Eu converso também com o Francisco Castro, da Gestão Vox. Adorei conhecer aqui também a proposta do Francisco. Seja bem-vindo. Eu sou eterno apaixonado por pessoas, treinar e desenvolver. Seja bem-vindo. Obrigado, Rosa. Alisson Brito, já tivemos aqui ontem, né? Mas está voltando, que bom. E ele representa a Zins, uma proposta muito interessante, muito diferenciada, não é isso? Muito. Alisson, seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu só digo uma coisa, gente, essa conversa promete muito. Vamos lá. E para a gente começar a trazer um pouco desse início, né? Como que a gente conhece uma história? Pelo começo, né? Queria ouvir de vocês um pouco desse início, da trajetória de cada marca. Começamos com o Fred? Claro, vamos lá. Vamos lá, Fred. Vamos. Bom, você me corta, tá? Que eu falo muito. Então somos 2 aqui. Bom, Fred Vanitelli, prazer a todos que estão nos ouvindo aí. Eu faço parte do Grupo Vanitelli. Dentro do nosso grupo, a gente tem algumas empresas de consultoria e algumas franquias, marcas próprias, né? Dentro da nossa rede de consultoria, nós temos a marca da Como Franquear, que hoje é uma das maiores empresas na parte de formatação. A gente formata uma média de 100 a 120 franquias todos os anos, franqueadoras, novas franqueadoras. Bacana. E nós temos a corretora de franquias, que é a empresa pela qual eu estou aqui representando hoje aqui nesse podcast. Esse é o chapéu, né, Fred? Então, o nosso braço de formatação formata, mas quem faz a parte mais difícil, o trabalho difícil, fica com a corretora de franquias. Bacana. Que é vender as franquias, perfeito, né? Que hoje é um grande desafio de qualquer pessoa que formata uma franquia no Brasil. É óbvio, a formatação é importantíssima, tem que ser feita da maneira certa, senão o teu sonho vira um pesadelo. Chave de sucesso. Mas vender franquia é um grande desafio, né? Um mercado extremamente concorrente. Acredito que não existe concorrência maior do que em franquia, porque se eu tenho uma hamburgueria, eu não concorro só com quem tem hamburgueria. Se minha hamburgueria custa 300 mil, qualquer franquia que custa 300 mil é meu concorrente. Perfeito. Porque via de regra, a pessoa que vai comprar franquia não precisa ter experiência, né? Ela tá pagando por essa experiência, ela tá pagando por esse know-how. Sim. Então, concorridíssimo, e nós criamos a corretora de franquias para tentar ajudar não só as mais de 600 franquias, 700, estamos chegando aí, que a gente formatou, mas também ajudar outros parceiros e colegas do franchising a vender franquias. Então, a gente montou uma estrutura exclusiva para isso. Hoje nós temos uma agência de marketing dentro da corretora focada 100% em trazer o lead, o lead quente interessado em franquia. Perfeito. E temos toda a estrutura de atendimento, de venda, para poder fazer isso tudo dar certo. Bacana. Então, estou aqui hoje como corretora de franquias. Bacana. Estimulante ouvir o Fred falar, gente. Vamos lá, Castro. Faz todo o processo, do início ao fim, né? Muito bacana. Do início ao fim. Muito legal. Bacana. Bom, Castro, quero te ouvir. Bom, comecei minha trajetória sendo dono de uma empresa, né? Empreendendo. Cheguei a ter 197 funcionários. Tudo CLT direitinho, não era franquia ainda na época.
E aí eu me vi nessa questão emocional que a gente não consegue lidar com os funcionários. Não estava ainda na área de desenvolvimento humano. Então, larguei a empresa, passei a empresa. Claro. Era uma grande empresa onde tinha operação no Rio e no Espírito Santo. E me dedico hoje exclusivamente a cuidar dos funcionários, da operação, da gestão de pessoas, de outros empresários, assim como os funcionários. Aí eu encontro um prazer enorme. Hoje a gente tem 2 franquias que a gente trata os franqueados de uma forma, então a gente vê que o resultado é escalonado, porque quando a gente trata a pessoa, que o empresário não tem essa visão, Claro. O empresário tem a visão do valor, né? Quanto está valendo a franquia dele, aonde que ele pode ganhar. E a gente entende que um líder que ele contrata nem sempre é congruente com a ideia e com os valores da missão que ele tem na empresa. E às vezes a pessoa não tem nem essa experiência, né, de liderança, não tem. de gestão. Não tem. Não é isso, Não Castro? tem. Uma franquia... Você agrega isso. Sim, uma franquia Muito ensina bacana. como ser empresário pela manualização, né? Mas essa gestão de pessoas ainda fica essa lacuna. Sem dúvida. Que é bom porque eu tenho muito mercado também, como você. A gente tá aí para ajudar. Todo mundo tem conta pra pagar, né? Todo mundo. Exatamente. E é engraçado que a gente consegue ver que o resultado e o problema tá dentro da própria pessoa. E a gente consegue extrair aquilo ali. Não. Tem uma série de ferramentas que a gente faz. Metodologias, mas é muito legal. sem dúvida. E é bacana saber, e eu ouvi de vocês dois, que o humano está no centro, né, Sim. disso tudo, né? O humano, inclusive, é a chave de sucesso. E do insucesso também, né? Então é muito bacana ouvir isso, e vou passar a bola aqui para o Alisson para ele trazer também essa humanização, né, Alisson? Na abordagem que ele traz aqui à frente da Zins. Legal. Bom, é muito interessante ouvir um pouco da trajetória de vocês. Bom. Eu tô... A Zins, a minha empresa, hoje ela existe há 4 anos, mas eu estou nela há 1 ano e meio, mais ou menos. Então a minha jornada, ela é intraempreendedora. Então eu entrei como colaborador, fui me desenvolvendo até me tornar sócio. Eu sou psicólogo por formação, olha que interessante. Como ele é um as caso coisas de vêm sucesso, viu? Um olhar de pessoas. Sou psicólogo por formação, mas trabalho na área comercial, porque nas Zins eu cuido da parte de parcerias estratégicas há aproximadamente 15, 16 anos. Legal. Então, hoje estou ali, cuido de toda a parte de parcerias estratégicas das Zins. Bem ou mal, minha formação ajuda, onde tem ser humano. A psicologia, ela acaba entrando, ajudando. Para falar de obra, então, que é a parte que a gente trabalha, meu Deus do céu. E o Fred falou uma coisa interessante, né? Eu vou montar um mercado agora para atender psicologicamente e emocionalmente os clientes de obra. Porque fica todo mundo tenso, né? Com certeza. Ó, vamos ser sócios. Já tem conexão aqui. Quero só o royalty. Já tem conexão aqui. E aí, concluiu o raciocínio, sim, né? Só para me apresentar um pouquinho, pessoal, para todo mundo ficar inteirado. Claro. Então a gente fez uma rodada aqui de apresentação, de trajetória do que vocês estão fazendo. E agora eu gostaria de pedir para vocês falarem um pouco do modelo de negócios, tá? Ouvir, entender um pouco mais como é que vocês estão fazendo hoje. Quem vem hoje a essa feira, quem vai ver esse nosso vídeo em qualquer tempo, vai entender e conhecer o modelo de negócios de vocês. Vou começar pelo Castro. Muita oportunidade. Eu espero realmente que as pessoas façam contato com todos nós aqui. Muito bom. Eu tenho a agregar muito ao trabalho, né? A nossa equipe tem muito. Então é um modelo de negócio sustentável porque tem resultado. É um investimento baixo, comparando com o resultado que a gente vai dar, mas é um investimento a médio e a longo prazo. Perfeito. A gente não trabalha só com treinamento. Treinamento a gente fala que é um voo de galinha, né? Ele não é sustentável. Então a gente trabalha desde a base do funcionário, a gestão dos líderes e fazendo uma análise em todo o organograma da empresa. Aí a gente consegue identificar realmente quem está congruente, o que a gente pode mexer, e às vezes é só trocar de função. A pessoa tem um perfil comportamental que não é específico para aquela área, a gente faz análise e só troca. E tem muito resultado. De competências? Tudo. Baseado em competência. Desempenho, competência, Exatamente. Bacana. A gente não tem uma fórmula, a gente tem trabalho. É isso. Muito bacana conhecer. Vou ouvir do Fred agora. Como é que é o teu modelo de negócios à frente aí da corretora de franquias, Fred? Bom, vamos lá. Então, como eu falei, a gente dentro do grupo
a gente tem vários braços, né? Desde formatação, internacionalização também. Internacionalização, fantástico, Fred. Nós temos escritório em Atlanta. Olha, Fantástico. E a gente ajuda muita marca do Brasil a ir para lá, enfim. Mas na corretora, a nossa essência é a venda de franquia. É tentar estruturar isso da melhor forma possível. Porque venda de franquia é um conjunto de coisas que, se alguma coisa estiver desajustada, né? O franqueador ele vai pagar a fatura lá no final. Ou ele vai ter que investir muito mais para poder vender. Sem dúvida. Ou ele vai vender para a pessoa errada. Então eu acho que basicamente dentro do trabalho que a gente faz, eu poderia destacar o seguinte. Primeiro, a questão do marketing. Como atingir esse público que quer comprar a franquia. Isso é uma coisa que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Porque é difícil demais encontrar o lead que quer comprar franquia, porque é o empreendedor. E a gente está num país que todo mundo é empreendedor. O cara tá na praia vendendo sorvete, ele é empreendedor. Perfeito. Todo mundo quer ter empresa, todo mundo quer ter negócio. A abertura de empresa está batendo recorde no Brasil. Ninguém mais quer estar no CLT, todo mundo ou quer ter empresa, ou quer ser o MEI. Então, assim, num país de empreendedores, a gente encontrar o empreendedor de franquia, que não é qualquer empreendedor, Perfeito. né? Existem vários tipos de empreendedores. Existe aquele empreendedor que quer desbravar, quer fazer tudo do jeito dele, que é o pior franqueado que você pode ter na sua vida, então ele não tem perfil de ser franqueado. E tudo bem, porque é um outro caminho. Sim, tudo certo, ele vai virar um franqueador. Existe uma seleção rigorosa, né? Tem que ter uma seleção rigorosa, mas primeiro você tem que encontrar. E se você não souber encontrar esse lead, vem muito lead sujo que a gente fala, né? Que é aquela pessoa que não tem perfil e não adianta. Isso aumenta o seu CAC, né? O seu custo de aquisição de cliente. Hoje, quando a gente formata uma franquia, uma das coisas que eu apresento para o cliente logo no início é isso. Eu falo, olha, hoje uma franquia do teu nível de investimento, da tua atividade, você vai ter um CAC aí de R$12 mil. Ou seja, para trazer uma franquia, você tem que investir R$12 mil. Porque você falou para mim que quer vender 100. Então vamos começar por aí já. Já vamos multiplicar os 100 pelos 12 mil para saber se você tem caixa para isso. Aí a pessoa já, não, peraí, então não é bem assim. Claro, claro. Então a gente entende exatamente a necessidade do nosso cliente e a gente faz uma campanha para trazer esse lead pré-qualificado. Que ele tem esse perfil de franqueado, né? Uma coisa, em 2 minutos, assim, que eu sempre falo é o seguinte. Não importa muito como que nasceu o modelo de franquia, né? O pessoal fala que nasceu lá da Igreja Católica, que o padre é o franqueado, a igreja é a maior franqueadora do mundo, né? A Bíblia é o manual, o dízimo é o ROI. Mas não importa como foi criado. O que importa é por que o modelo de franquia explodiu. E um dos motivos foi por conta da guerra nos Estados Unidos, que o militar jovem que saiu com 16 anos voltou da Segunda Guerra, lá em 1950, 45, 50, e ele não tinha profissão. O que os Estados Unidos fez? Criou o GI Bill, que existe até hoje, para financiar a franquia para o militar poder ter uma carreira, porque franquia é tudo pronto. E o militar, ele segue ordens, o militar ele é disciplinado, ele trabalha em grupo. Então, a gente já tem uma ideia aí do que é o perfil de um bom franqueado. O franqueado, ele tem que entender tudo isso. Então, selecionar é importante e depois disso também entender o perfil, né? Se o perfil da franqueadora se encaixa com o que aquela pessoa quer fazer. Às vezes a pessoa não quer trabalhar de fim de semana, às vezes a pessoa não, ela quer sair do trabalho e comprar um negócio porque ela quer buscar o filho na escola. E às vezes ela está comprando uma franquia que vai impedir ela de fazer aquilo. Então, a gente tem que entender esse perfil. Que bacana. Então, eu acho que quando a gente fala do meu trabalho, do trabalho da corretora, é isso, é um trabalho de entender o perfil para captar esse perfil e entender o perfil para direcionar ele para a franquia certa, para o negócio certo, e aí a coisa funciona. Maravilhoso. Muito bom. E olha, muito obrigada pela aula de história. Adorei, tá? Gostei também. Aprendo muito aqui, de verdade. Tá? Muito bacana. Obrigado. E Alisson, conta aí da Zins. Basicamente, eu até gosto sempre de brincar que nós somos um mercado livre de prestador de serviço, onde uma das... Vocês que trabalham tão diretamente no mercado, vocês sabem. A obra, ela é uma dor de cabeça que o franqueado tem a mais. Ele já está
vamos do começo, né? Toda vez que o franqueado, ele tá buscando uma franquia para ele fazer parte, é porque ele tá buscando know-how. Então ele tá buscando uma regra de negócio que funcione. Então se ele quer abrir uma pastelaria, ele tá buscando alguém que tem uma pastelaria de sucesso, que ela funcione. Fazer obra para abrir essa pastelaria é uma dor de cabeça que ele tem além de algo que ele ainda não sabe fazer. Então como que eu consigo atenuar os riscos dele? Ao invés dele ir no mercado tradicional, pagar um valor adiantado para o prestador começar a agir como se estivesse fazendo um favor para esse cliente que tá pagando as contas dele e some. Eu pego esse valor, eu ajudo ele a estabelecer parâmetros de mercado com os preços adequados, ele escolhe os prestadores que eu tenho cadastrados na minha base e ele me paga o valor que o prestador pediu. Esse valor fica retido sob custódia. Eu só repasso para o prestador de serviço à medida com que ele executa. Faço repasse por medição. Ele executou, ele recebeu. Fez tudo certinho, cumpriu aquilo que ele se comprometeu, todo mundo está feliz. Se der algum tipo de problema, desde execução de serviço até de relacionamento entre cliente e prestador de serviço, que a gente sabe que isso também gera muito problema, eu tenho a possibilidade de trocar esse prestador e colocar um outro no local, sem ele ter nenhum ônus financeiro por isso. Muito legal. Muito legal. Ele falou uma coisa, ele falou uma coisa muito interessante, né? Que quem compra franquia procura know-how. Isso é uma coisa que o franqueado que compra franquia, às vezes ele confunde, né? Porque assim, eu comprei uma franquia de pastelaria. É sim obrigação do franqueador ensinar para ele tudo sobre pastel. Tudo sobre a máquina que faz o pastel. Mas o franqueador, ele não entende de obra, né? Então ali ele precisa, esse negócio ele vem de encontro a isso, né? Porque às vezes o franqueador ele não sabe, mas se ele tiver um profissional, né, que tem esse know-how, ele consegue deixar o modelo de negócio dele muito melhor. Então, incrível essa... Inclusive o meu cliente, quando ele é um cliente ruim, no sentido de não querer seguir a regra de negócio que eu faço, eu já aviso a franqueadora, porque, cara, se isso aqui que é básico, ele não sabe, você também tem uma certa dificuldade, ele não tá querendo seguir, se prepare que provavelmente ele vai ser um mau franqueado. Porque se eu tenho uma regra de negócio que funciona, ele já na largada tá querendo burlar isso, a tendência é que pelo menos passou a obra, eu já não tenho mais contato com aquela pessoa. Agora o franqueador, ele vai ter um contato constante com aquele mesmo indivíduo, então eu já sinalizo também, olha, ele não tá querendo seguir regra de negócio, cuidado com o perfil de franqueado que tu tá trazendo aí. Excelente, cara. Ele já entrega o cara com a condição boa, né, para seguir o negócio, né? Exato, sem dúvida. E o Fred também falou de pré-qualificação, né, Fred? Isso me traduz o seguinte aqui. Nós temos aqui na mesa 3 forças, né, dentro do fluxo todo. 4 forças, obrigada, Castro. Dentro do fluxo de uma franquia, digamos assim, né, da jornada de uma franquia. Quem prepara o humano, quem faz a venda dessa franquia, toda a estruturação. E quem prepara o terreno. Prepara a parte física. Eu formato, vendo, ele constrói e ele treina. Vamos recapitular, gostei, Fred. O Fred formata, vamos começar do começo, né? Isso. O Fred formata e também faz toda uma estruturação para a venda. Nasceu aqui agora a franquia Três Irmãos. Adorei. O Castro prepara o humano, a gestão, essa liderança com foco no desenvolvimento humano. E o Alisson na Zinzi prepara a estrutura física, né, das franquias. Entrega pronto. Olha que coisa, olha quanta oportunidade só aqui nesse pequeno espaço surge, né, de conexão, de sinergia entre vocês. Então isso já é um bom exemplo para quem está vendo a gente do que são possibilidades aqui dentro de um espaço como esse, né? E aí eu já pego um outro gancho para a próxima pergunta. E como que um franqueado ou uma pessoa que está interessada em conhecer ou quer acelerar também o seu negócio, né? O Fred também está em momentos aí também de aceleração, além da formatação, né, Fred? O que eles podem esperar das 3 marcas aqui em relação a futuro, em relação a continuidade, inovação, o que traz de novo, vocês estão trazendo de novo? Acho que é bacana vocês trazerem também esse olhar para o nosso público. Vamos começar pelo Castro dessa vez. O que a gente pode trazer de inovação? É sempre estar estudando, na minha parte, o ser humano, né? E a gente está entrando agora numa outra área que é a neuroprodutividade.
Eu posso falar para todo mundo aqui que a gente come mal, a gente dorme mal. Sem dúvida. A gente se alimenta mal. Na verdade, a gente enche barriga, a gente não se alimenta. Isso interfere na nossa produtividade. Eu já ouvi muito pessoas falando assim, não é todo dia que você vai acordar motivado. Concordo, mas também acordar desmotivado é em função de algo que aconteceu no dia anterior ou então até do seu ambiente. E isso tem a ver com saúde. Totalmente. E produtividade. Perfeito. O neurotransmissor chamado cortisol, ele é importante para que a gente tenha alerta e possa produzir durante o dia. Mas se ele for crônico, devido a... contínuo, em altos picos, exatamente, ele pode matar. Exatamente. Ele causa interferência no nosso organismo que a gente perde produtividade. E aí, falando da questão, tem pontos ligados ao Alzheimer também. Se a gente for entrar aqui, a gente fala. Então, a gente também orienta o empresário, o gestor e até os funcionários para ter uma vida mais saudável, junto com a questão emocional, junto com reprogramação mental. Um equilíbrio, né, Castro? Sim, que falou é o ideal, tudo. Falou tudo. É um equilíbrio. Tem que ter ideal. equilíbrio. Excelente ponto. Fred? Bom, no nosso ramo, a gente... A tecnologia e a inovação, ela está muito presente. Assim, todo ano a gente está trazendo coisas novas, até porque o mercado pede isso. Perfeito. Mas, então, dentro do nosso processo hoje, por exemplo, quando a gente fala da própria captação de cliente, da divulgação, gestão de tráfego está inovando o tempo todo. Bacana. A parte de atendimento, agora com inteligência artificial, a gente já tem muita aplicação de atendimento. Uma coisa legal, por exemplo, o que a gente percebeu, né, com os nossos clientes? As pessoas, o brasileiro, ele é muito imediatista, né? O ser humano, ansioso, né? Ele é muito imediatista, mas o brasileiro ainda mais. E a gente percebeu o seguinte: às vezes a pessoa numa sexta-feira, 6h15 da tarde, acabou o expediente. E a pessoa mandava lá, quero saber sobre a sua franquia. Antigamente, a pessoa ia receber uma ligação, talvez na segunda-feira à tarde, porque você ia pegar todo mundo ali do fim de semana. Perfeito. Né? Hoje em dia não, hoje em dia com inteligência artificial... É rápido. Eu tenho muita gente que compra franquia e que ele nem percebeu que a primeira pessoa que deu atendimento para ele era um robô. Era uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial. Como o nome daquela menina que me atendeu lá no início? Poxa, ela foi tão gentil comigo. Olha isso. Tá de parabéns. Poxa, ela me atendeu num domingo à noite. Olha, eu achei tão incrível isso. vocês terem uma pessoa no domingo à noite. E às vezes as pessoas até deixam mensagens em agradecimento. Então a inteligência artificial hoje está num nível que a gente consegue ter esse tipo de inovação. Então eu acho que tudo isso, muita coisa na área comportamental também hoje, que a gente tem acesso, que a gente consegue entender. Maravilhoso. Eu acho que antigamente o franqueador, ele olhava muito para o franqueado como, esse aqui não me dá problema, eu gosto dele, esse aqui me dá problema, então eu não quero ele aqui. Perfeito. E hoje em dia a gente tem tanto acesso a conhecimento, a entender, que às vezes a gente consegue entender e conhecer um pouco mais de comportamento. E eu acho que o franqueador está conseguindo agora contornar melhor, sabe? Essa questão de lidar com o franqueado, de lidar com as pessoas. Ô Fred, quer ser meu garoto propaganda? A gente pode rachar. Maravilhoso. Vou anunciar lá no meu canal. Todo mundo tem que ter essa mentalidade. Maravilhoso, maravilhoso. Perdão, tá? Imagina, e que o que você fala, já para passar... Eu já não tinha o que falar, você me ajudou, porque... Já para passar a bola pro Alisson, o que você fala conecta com produtividade. Isso é um ganho absurdo, inclusive que se reverte em mais saúde se você tem mais tempo. Sim. Por quê? Porque você tem uma tecnologia que te ajuda a ganhar esse tempo, vamos combinar que sim, e isso vai levar você para espaços melhores dentro do seu dia, onde você vai poder equilibrar melhor trabalho, equilibrar melhor a vida pessoal. Foi exatamente isso que aqui que o Castro falou e o Fred também traduziu. E aí eu quero ouvir de você, Alisson, Legal. essa costura. Legal. Hoje nós temos aí uma meta interna dentro da Zins, que é de reformar 1 milhão de metros quadrados até 2030. É uma meta bem arrojada, levando em consideração que a empresa tem 2 anos dentro do mercado de franchising. Além disso, que daqui que eu faço, né? Porque se for parar para pensar em uma proporção enorme,
O que eu tenho que ter? Um batalhão de gente dentro da minha empresa. Então, alinhado com o que tu trouxe, o que eu faço hoje? Eu insiro pessoas dentro da minha operação onde cabem pessoas. Onde cabe processo, automatização, inteligência artificial, eu insiro processo, automatização, inteligência artificial. Então, às vezes me questionam, como que vocês conseguem cadastrar e homologar prestadores tão rápido? Porque eu tenho uma IA que trabalha 24/7 o tempo inteiro, cadastra, qualifica. E aí onde entra um ser humano que precisa se conectar, conversar, ter o seu trabalho potencializado, tem ali o meu ser humaninho, a pessoa que trabalha comigo, meu colaborador, que está fazendo esse papel. E que agrega camada de intelecto humano e também de emoções onde precisa. Exato, é onde eu preciso. É onde eu preciso. Né? O que é automatizável, ele tem que ser automatizado. Porque senão eu não ganho escala, perco tempo e por aí vai. Isso te diferencia. Exato. Maravilhoso. Tanto que esse ano a gente conseguiu aumentar aí o cadastro de aproximadamente 2.000 prestadores com uma única pessoa realizando isso na ponta, porque todo o trabalho que a gente precisava de um batalhão de gente lá, só que era ficar apertando o botão de inserir o IA. Case. E mais qualificado? Muito bacana, muito mais qualificado. Só repete a meta que você tem até 2030, porque eu quero anotar aqui. 1 milhão de metros quadrados reformados até 2030 via plataforma. Eu não tenho dúvidas que você está no caminho certo. Então, conseguiremos. Esse ano nós temos aí uma entrega bem interessante, de aproximadamente 1 obra por semana. Então, Alisson, a gente fala assim, todo objetivo é plausível, mas a velocidade, quem coloca é a gente. Vocês operam em Brasil todo ou só no Rio? Brasil todo. Brasil todo. Hoje nós temos mais de 4.000 prestadores cadastrados e à disposição na plataforma. Temos uma média, se tu precisar abrir uma unidade, um local onde eu não tenha prestador cadastrado ainda, nós temos uma média aí de pelo menos um dia para ter prestador cadastrado, levantando a mão e manifestando interesse para realizar aquela obra, aquela reforma. Legal. Parabéns. Já tem conexão aqui, hein, gente? Mas eu vou precisar encaminhar para o encerramento. Então, queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, um convite para quem está vendo a gente conhecer as marcas de vocês, tá? Conhecer os diferenciais, aproveitar oportunidades excepcionais que vocês estão trazendo aqui, nesse momento em feira, ainda tem até amanhã, ainda dá tempo, mas em qualquer tempo, quem está vendo esse vídeo também se interessa em conhecer suas marcas. Começamos pelo Alisson? Pode ser. Vamos lá, Alisson. Eu vou dar o mesmo recado que eu dei ontem, porque algumas pessoas não vão assistir o recado de ontem, mas acho que é importante. Porque acho que casa muito com a nossa conversa, né? As pessoas, quando elas buscam uma franquia, o que elas estão buscando? Um know-how, direcionamento. E acho que a gente fala que é isso. Para uma pessoa ter êxito com a minha solução, com a minha plataforma, ela tem que seguir o know-how que nós temos para oferecer, o meu direcionamento. Uma pessoa, quando te contrata, ela precisa seguir o seu know-how, o seu direcionamento. E alguém, quando contrata uma empresa, te contrata, ela precisa seguir o seu know-how, seu direcionamento e os processos que você executa. Então, ao invés de a gente tentar inventar a roda e tentar solucionar problemas que não cabem, que não fazem parte do nosso foco, talvez nos abrirmos as possibilidades que a própria vida e profissionais e empresas acabam nos direcionando e com essa abertura, seguir tudo aquilo que uma pessoa que já tem bagagem, testou, validou, está aqui nos ensinando e nos proporcionando uma outra possibilidade, um outro olhar diante do mesmo fato. Excelente, muito bom. Excelente. Castro? O meu recado é o seguinte, eu fui um empresidiário, né, aquele que trabalhava mais do que o normal, por falta de entender gestão de pessoas. Então, acredito que muitos empresidiários ainda estejam trabalhando de uma forma errônea. E se eu não quero trabalhar, igual você falou, eu quero ter um negócio, porque todo mundo tem um negócio para não trabalhar, verdade, mas acaba trabalhando mais do que o normal. Então o recado que eu dou para essas pessoas é que busquem pessoas que você possa confiar o trabalho. E, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não contrato ninguém mais da geração Z. Isso é uma fatalidade, isso é um erro do que uma pessoa fala isso. E tem profissionais de RH que falam isso. Isso enfim, existe em todo segmento, toda geração, pessoas excepcionais. Basta identificar, trabalhar, mas a equipe é espelho do líder. Então, se está dando problema na sua empresa, pode ser que o problema seja você. Então, faz um contato, perfil, maravilhoso. Faz o contato que a gente faz uma análise situacional de toda a empresa e dá um diagnóstico. Perfeito. Fred? Eu tenho um canal no TikTok que eu falo sobre franquias. Hoje a gente, graças a Deus, é o maior canal do segmento no TikTok. E tem uma coisa que eu escuto muito lá quando a gente fala algumas coisas de franquia, que tem sempre os haters, né? Mas o jargão, assim, que muita gente fala é o seguinte, que em franquia quem ganha dinheiro é só o franqueador.
E eu acho que tem muita gente que às vezes não quer conhecer franchise porque escutou isso alguma vez. Então eu queria me despedir aqui com um dado, tá? O dado é o seguinte, hoje a Big Corp Data postou na CNN há 2 semanas atrás uma matéria dizendo o seguinte: de cada 10 empresas que se abrem no Brasil, em 3 anos, 5 fecham. Então a gente tem 51,5% de chance de fechamento dessas empresas em 3 anos. Quando eu digo empresa vou empreender sozinho. Sim. A mesma pesquisa diz que em 5 anos esse número sobe para 89%. Então de cada 10 empresas hoje no Brasil que abrem, 9 fecham em 5 anos. E esse mesmo estudo, eu fiz questão de falar CNN, a Big Corp Data, Sim, sim. porque esse próximo dado aqui ele é alarmante. Essa mesma matéria diz que em uma década, 99,98 fecham, ou seja, 0,08. Isso quer dizer que de cada 1.000 CNPJs abertos no Brasil, um apenas. Não está errado esse dado, não está errado a conta. De cada 1.000, depois de uma década, é difícil, segundo a Big Data Corp, um está aberto. Vai sobreviver. Vamos falar de franquia. Hoje, franquia é o seguinte: em 10 anos, 85% estão abertas. Então a gente está falando o seguinte: em 10 anos, 85% estão abertas, enquanto empreender sozinho, em 10 anos, é 1 em 1.000. Sim. Então, não escute quem fala que quem ganha dinheiro só com franquia é o franqueador, porque senão não tinha tanta gente, né? São 195 mil franqueadores e tem muita gente ganhando dinheiro com franquia. É o modelo mais seguro e mais democrático para se empreender nesse planeta. E então, pense nisso. Com toda certeza. E muito bacana pegar esse fechamento aqui, porque o que a gente transmite, né? É um movimento que também desenvolve a nossa população, desenvolve a nossa economia e leva para um crescimento. Futuros melhores, né? Eu gosto de falar de futuros melhores. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês. Estou honrada e eu adorei a troca aqui. Já vi conexões aqui muito bacanas surgirem e quero convidar vocês a conhecerem mais essas marcas. Falamos aqui de coisas incríveis, sem perder a oportunidade de voltar aqui ouvir na feira até amanhã, dia 9. Ok, gente? Não percam. Um grande prazer, muito obrigada. Um abraço.